Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Convido você a se inscrever no canal, a percorrer o material aqui disponível e a deixar comentários, sugestões. O Instituto Legos agradece. Aqui são sempre colocados materiais das áreas da psicologia, da fonoaudiologia, da educação e do Cultura em Foco. Aqui comigo, Roseli Gimenez. A gente sempre trabalha algumas coisas aqui interessantes, não é? E hoje o meu comentário vai para um filme, no momento em que eu gravo, outubro de 2022, o filme está em cartaz nos cinemas. Muito provável depois todo mundo consiga ou comprar ou alugar, ou ele entra pelas redes afora. Então, eu estou falando de A Mulher Rei e gostaria que vocês observassem as figuras, não é, que se encontram em tela, que eu vou comentar depois um pouquinho sobre esse material. De uma maneira geral, vocês têm à esquerda da tela duas imagens do filme A Mulher Rei, e ao centro e à direita, digamos assim, imagens reais de quem são as mulheres na qual a personagem do filme se inspira e sobre a qual são feitos comentários. Então, recordando, à direita, mulheres, uma imagem de pintura e duas imagens do filme A Mulher Rei. Bom, essas imagens, para vocês lembrarem, depois eu posso colocar novamente, não é? E uma coisa muito interessante a falar, não é, sobre esse filme é que ele estreou no Brasil. Eu estou em outubro, o filme estreou em setembro de 2022. É um filme que tem como roteiro ou roteiristas Maria Bello e Dana Stevens, e a direção é de Gina Prince Bythewood. E o importante, né, o que se destaca no filme é a personagem interpretada por Viola Davis. Bem, a atriz esbanja energia vital no filme, que narra a trajetória da general Nanisca, uma Agoji. Então, Agoji são as guerreiras mulheres que protegiam o reinado de Daomé na África Ocidental, onde atualmente se situa o Benin, mas a época a que o filme e essas guerreiras pertencem é uma época entre o século XVII e entre os séculos XVII e XIX. Então, à época, essas mulheres eram consideradas, né, o exército mais temido da região, e, e engraçado porque em uma época em que os direitos femininos, os direitos das mulheres estavam em perigo. Hoje, não é, essas mulheres se tornaram um ícone para a coragem e emancipação. E exatamente é em Daomé, no século XIX, que nós temos o tom histórico da narrativa do filme A Mulher Rei, não é? Por quê?
ele aponta para uma posição territorial da África, de onde partiriam pessoas escravizadas a vários lugares, principalmente o Brasil. Não é à toa que, assistindo ao filme, né, ouvimos dois personagens que conversam usando a língua portuguesa. Esses dois personagens são escravos, mas escravos comerciantes brasileiros de origem portuguesa, né, de Portugal. Enfim, essas agogi também estão presentes na mitologia ou no mito das Amazonas no Brasil. Essas Amazonas lutavam, segundo a mitologia, nuas e viviam em tribos isoladas sem a presença de homens. Elas eram chamadas pelos índios, né? Nos povos originais, eram chamadas pelos índios de Icamiabas. Por seus costumes, elas lembravam as lendárias Amazonas da mitologia grega, ou talvez o contrário. Essas Amazonas da mitologia grega tenham aí uma inspiração nas Icamiabas. Por aqui, já em um outro material, nós comentamos sobre a leitura da obra da escritora Ana Maria Gonçalves. A obra é Um Defeito de Cor. E justamente essa obra narra, misturando ficção e autoficção, toda a trajetória de escravizados vindos de Daomé. Então, vejam que os personagens, a narrativa de A Mulher Rei, brilhantemente interpretada por Viola Davis, mas também muito brilhantemente interpretada por atrizes que fazem essas mulheres guerreiras, é uma leitura de um período muito significativo, principalmente a história do Brasil. Afinal, do reino de Daomé foram trazidos ao Brasil escravizados em grande quantidade. E então, tanto no livro Um Defeito de Cor, como em A Mulher Rei, vocês poderão ter uma ideia de como era aquele território na época em que, durante a colonização, foram escravizadas muitas pessoas dessa região. Então, deixo a recomendação para que leiam Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, e que aproveitem para assistir a esse filme, pelas brilhantes interpretações e por esta narrativa histórica que se perpetua. Aproveitem, inscrevam-se no canal, deixem comentários, sugestões e deem uma passadinha para ver todo o material aqui neste canal do Instituto Legos. Cultura em Foco fica por aqui. Até logo mais.